for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esse podcast é proibido para menores de 12 anos. Para quem tem TDAH. Para maiores de 60 anos. Para pessoas sensíveis a ditadores em geral. Ouça o som. Filhos do Cabaré. I don't have to tell you about my strategy. I'll tell let my trainer tell you. Bodini, come here. Bodini, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Ah, that's what we're going to do. You heard it. That's my trainer. You know, they got to open my eye. Come here, Mick. I want to do it. Come on, come here. Come here. Try it. I must break you. Ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. I just want to say one thing to my wife who's home. Yo, Adrian! I did it! Boa noite, Murilo. Boa noite, Henrique, Gordo. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, rapaziada. Que rapaz educado, que rapaz educado. Não, com o Murilo, se eu soubesse que era o Murilo naquela outra gravação lá, não tinha falado metade das merdas que eu falei. O Murilo, por anos, foi como um irmão pra mim, um tio mais velho. Ele sabe. Ele te botou no colo e te deu de mamar, Sidão? Não é esse tipo de relação que temos aqui. Que tem esse lance de relação de tio e sobrinho, que é meio viadagem isso aí, mano. Meu tio mora longe, graças a Deus. Você vai lavar o saco do Murilo também, quando ele ficar velho ou não? Vai começar já esse assunto. Mas já que o assunto é boxe, né? Até, ô Gordo, já que o assunto é boxe, aquele dia depois eu tava refletindo sobre as merdas que eu falei e tudo, depois de ouvir, né? Aí eu podia ter falado que o saco do meu avô parecia um speed bag, aquele que os caras, aquelas peras, né? Caralho. É igual. Mas depois já passou. O mote já foi. Então agora é outra pegada, né? Então, mas hoje o assunto você já pode entrar, né? Pode falar. Deixa eu só fechar a porta. Segundo o nosso líder aqui, como pode falar, o dono aqui, o chefe da quadrilha, o chefe da tribo, o assunto é os grandes boxeadores da história aí de todos os tempos, né? A gente veio fazer aqui, falar nossas opiniões a respeito aí. E por que cada um acha que esse deveria ser tal, considerado um dos grandes, né? Creio que seja isso, né? Posso só fazer uma ponderação antes de a gente começar? Ponderações minhas, tá? Do que... E pra tudo, tá? Isso não só em relação ao boxe. Eu sou meio contra esse lance de falar, puta, esse é o melhor de todos os tempos, entendeu? Por quê? Porque eu acho que, cada um teve seu momento, tá ligado? Por exemplo, no futebol, você fala que o Pelé foi o maior de todos, aí você é injusto com o Cruyff, com o Maradona, com o Messi, entendeu? E esses caras reinaram.
É a mesma coisa que acontece com o basquete, fala do Jordan. Aí fala, pô, aí tu vai botar no plano Magic, Bird, Green, entendeu? Eu acho. Entendeu? É foda isso. Então, é só minha opinião, tá? Eu não tenho nada... Primeiro, bota o seu primeiro. Calma, cacete, eu ponderação. E aí é uma coisa que você já colocou, né, Sidão? Que é o lance de que acaba sendo... acho que a gente vai acabar confundindo um pouco as nossas predileções dos caras com ele ser o maior, tá ligado? Sim. Ou dos maiores, né? A gente não veio pra falar do maior, se eu não me engano. Foi os grandes, não é? Não vai ser um só, entendeu? Não vai ser um só. Quem que é o maior pra você, Sidão? Primeiro, eu queria discordar, né, da sua afirmação aí, do seu ponto de vista. Eu acho que para alguns esportes, no boxe não cabe ter um maior. Na minha opinião, concordo com você. No boxe não cabe. No futebol e no basquetebol, para mim, existem dois que são os maiores. Minha opinião, tá? E você já sabe quem é. No futebol é o Pelé, óbvio. No basquete é óbvio que é o Michael Jordan, que é superior aos outros. Assim, minha opinião. Agora, lógico que também tem outros esportes que a hegemonia talvez do considerado maior do mundo aí fique mais clara. Mas eu não me recordo agora de nenhum, né? No boxe eu acho que não cabe. Mas para mim, já que você perguntou, no boxe, o maior... aí entra, né, o problema de você falar. Para mim, eu vou concordar que é o Ali, tá? Pela mídia que eu assisti, assim, pelo contato que eu tive das lutas, da história, do ativismo, etc. E a gente pode usar vários parâmetros aí para poder falar que ele é o melhor, tá? Assim, para poder dar a nossa opinião, dizer qual é o melhor pra gente. Mas eu também citaria o Sugar Ray Robinson, então eu vou ficar em cima do muro aí. Um desses dois aí, um híbrido dos dois, beleza? Bom. Murilo. Eu, assim, iria mais na linha do Sidão. Acho que é um pouco mais fácil, por exemplo, o futebol, o basquete, o vôlei, você conseguir colocar um grande. No boxe é um pouco mais difícil, porque é mais segmentado, né? São muitas categorias, então fica um pouco mais difícil. Mas o que você colocou, Brunão, sobre essa questão do maior, sempre vai gerar discussão. Eu acho que é até bom que gere, né? Assim, acho que é positivo que gere essa discussão, e é positivo que as pessoas concordem e discordem, né? Sim. Eu, obviamente, sou um especialista em generalidades, então o boxe não é diferente disso. Sempre gostei muito de lutas no geral, sempre gostei muito do boxe, e eu sou da geração do Mike Tyson. Eu acordava de madrugada para assistir o Mike Tyson e colocava os palitinhos no olho para ficar bem vidrado, porque dava alguns poucos segundos ou minutos, a luta terminava, né? Verdade. Tinha gente que às vezes cochilava e perdia a luta. Então, eu fui um grande entusiasta do Mike Tyson. Acho que ele é um dos grandes lutadores, assim. Se falar entre os 10, eu colocaria ele. Mas eu concordo com o Sidão, que o Ali, ele é um cara diferenciado, porque a técnica dele foi uma técnica muito diferente para a época, pelo ativismo que ele colocou. Eu acredito, pelo que eu li, porque eu já li algumas biografias do Ali, pelo que eu já assisti de lutas, o chamado boxe moderno é o Ali que vai inaugurar grandes lutas, como a luta que ele fez contra o Foreman, que gerou inclusive livros, né, gerou filmes essa luta, então ficou um ícone, a grande figura histórica, icônica que ele se tornou. Então acho que esse conjunto de coisas, na minha opinião, faz ele o maior lutador de todos os tempos. E aí, Henrique? Eu concordo bastante com o que os caras falaram, né? Eu também sigo nessa linha de pensar que o Ali foi o maior. Eu acho que ele foi, além de tudo isso, né? Ele foi muito criativo. Ele fazia coisa que o resto das pessoas não faziam. O resto dos lutadores da época, né? Ele fazia coisa que era até muito à frente do seu tempo, né?
Até hoje, muitos lutadores não conseguem nem reproduzir o que ele fazia, né? E ele era muito showman também, né, cara? Ele dava um show, ele não só lutava, ele dava um show muito grande, né? A história de lutar sem guarda, né? Lutar com a guarda baixa, ficar se mexendo a todo momento, para um peso pesado, isso é um absurdo. Pensar nisso. Eu já acima dos 100 quilos, eu já acho um absurdo só de dar 2 voltas no adversário. Imagina o cara ficar rodando o adversário a luta inteira, né? E batendo, né? E batendo. Então é um cara fora do normal, um cara que sempre foi fora de série. Mas aí a gente tem vários nomes também, né? Eu gosto muito do Tyson também. Inclusive, treinando, eu inspiro bastante no Tyson também. Embora não consiga reproduzir nem perto, não chego nem perto. Puta que pariu, é o que eu tenho que ouvir, cara. Gordo, eu ia interromper ele, eu não interrompi, né? Porque eu falei, vou me segurar hoje. Aí ele manda uma dessa, fala, devia ter interrompido, caceta. Caralho. Exato. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with the triumphant comeback. But tonight... Cara, eu acho o seguinte, o George Foreman tem uma opinião sobre o Ali. Bem, essa opinião é atribuída ao George Foreman, eu concordo. Falar do Ali só como boxeador é muito pouco. Diminui muito a importância dele, né? Então, eu coloco sempre assim, o Ali eu acho que não conta, tá ligado? Não, porque o Ali ele representa muito mais do que só o boxe, tá ligado? Eu não sei se o Ali, vou falar uma parada que pode ser uma heresia aqui agora, tá? Me desculpem quem estiver ouvindo, mas foda-se, é minha opinião, foda-se. Eu acho que, eu não sei se o Ali a gente teria essa referência toda pro Ali, se não tivesse o lado ativista dele, tá? Não é uma crítica, tá, gente? Só tô falando que isso ajudou a alçar o Ali ao lugar que ele está hoje e sempre estará, tá? E outra coisa que eu acho importante, que acho que tem que se ponderar sempre, uma coisa que a gente tem que se ponderar sempre, o que faz um cara ser grande são os adversários que ele enfrenta. Aí você pode pegar assim, porra, que eu vou fazer uma analogia aqui, o Schumacher. Você pode ir com o Schumacher com o Senna. O Senna corria contra o Prost, contra o Nigel Mansell, contra uma galera daquela época lá, Piquet. Teve uma época que o Schumacher não tinha ninguém na pista, era só ele, entendeu? Mas, cara, eu acho que o Ali, ele teve grandes adversários. Grandes. Entendeu? Você bota George Foreman, Joe Frazier, que foi o grande adversário da vida dele, né? Joe Frazier, depois, quando ele estava mais velho, teve o cara que deu a última luta dele, caralho, que fugiu o nome. Depois o Tyson venceu ele. O Taylor. Vovô, como que é? O vovô... Não, é o outro. Larry Holmes. Larry Holmes, muito obrigado, Sidão. Viu, mas esse não foi o último. Não foi. Posso só interromper? Verdade, peraí. Foi o último do Ali. Deixa eu ver aqui. A última luta do Ali foi o Burback. Inclusive, quando o Tyson foi campeão, ele foi campeão contra esse Burback. Sim, aliás... deixa eu só interromper, Gordo, desculpa, mantenha a sua linha, mas assim, aqui é pertinente. Igual você falou, os adversários, eu ia usar de argumento não colocar o Ali como primeiro, que ele perdeu do Larry Holmes, que ele perdeu do Leon Spinks, que ele teve algumas derrotas na carreira dele. E aí, se for ver por esse lado, o ativismo, né, se mistura com o lutador, porém a gente tem que lembrar, mano, esse cara lutou por décadas. Esse cara não teve uma carreira, vamos dizer assim, meteórica como a do Mike Tyson, que lutou, teve o seu prime em alguns anos, quando foi exigido contra outros grandes da história, perdeu, mas assim, também é um grande lutador, não tenho o que falar. Mas eu ia usar de argumento
pra não colocar o Ali como primeiro aí, isso aí, dele ter perdido também algumas lutas contra nomes que, assim, não são, também estão como grandes. Agora, só uma coisa, vamos lá. Ele perdeu pro Leon Spinks e depois ganhou na revanche. O Larry Holmes e o Larry Holmes e o último cara que eu esqueci o nome lá, o Barraman lá. Trevor Berbick. Então, ele já tava até com sinal de Parkinson já naquela época. Ele entendeu? Então, cara, eu me lembro que salvo engano, tem um depoimento do Larry Holmes, que o Larry Holmes falou, puta que pariu, cara. Sabe, o Larry Holmes, pra vocês terem ideia, ele foi sparring do Ali, um dos sparrings do Ali pra luta com Foreman. Né? Exato. O Larry Holmes, ele ficou muito mal com aquilo, por terem colocado Ali, entendeu? Fala, porra, o Ali não precisava estar aqui lutando, né? Ele já tava mais velho, entendeu? Ele tava mais velho. Tá? Tem que ponderar isso tudo aí. Eu ouvi um cara falando que ele já tava com Parkinson, inclusive, nessa luta. Sim. E igual o Murilo falou também, o estilo de luta, trazer esse boxe moderno, né? Outra coisa, Ernie Shavers, eu sigo uma página, esses dias eu li uma frase, eu não sei se é verdade, citando o coração que o Ali tinha. Você já entrava no ringue sabendo que o coração do cara não deixaria ele desistir da luta. Então, o Muhammad Ali era um cara que ele entrava no ringue, você já sabia, esse cara não vai pedir água. Eu vou lutar com ele pelo menos 12 assaltos. Ou eu ganho dele, ou eu vou lutar com ele 12 assaltos, ele não vai parar. Então, tipo assim... o coração do Ali era muito grande, né? Não, o Ali era foda, entendeu? Você pensa em boxe, você pensa no Ali, entendeu? Principalmente a galera um pouco mais velha, apesar do Tyson, tá? Tem uma geração que pensa em boxe mas isso, então, esse lance de colocar o melhor é muito geracional também. Porque daqui a 30 anos vai ter uns caras conversando, eles vão estar discutindo se foi Cristiano Ronaldo ou Messi. Eles não vão saber do Pelé. Será que eles não vão saber do Pelé também? Será? Cara, porque... Então, mas sabe o que acontece? Hoje ainda, o Pelé morreu recentemente, aí tem todo o lance que volta, mostrar as coisas do Pelé, os feitos do Pelé e tudo mais. Mas, cara, daqui a 30 anos não vai ter isso. Entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter sim. Eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que o Pelé é atemporal, os feitos dele são atemporais e vão permanecer, é a minha opinião. A gente vai ver isso agora, né, Sidão? Com a morte dele, né? O Pelé, bem ou mal, estava sempre por aí. Parecia, dava uma entrevista, estava vivo, agora não está mais. Entendeu? Vamos ver se as pessoas vão ter essa memória. Vamos ver, vai ficar aquele lance, a gente tiozão falando assim, do Pelé! Mas a gente não viu, mas a gente vai falar como se tivesse visto jogar, né? O Muro acho que viu. Nós como povo, desculpa interromper, nós como povo brasileiro, e sendo brasileiros, sendo o Brasil também uma das forças aí hegemônicas aí no cenário mundial do futebol, ainda queira ou não queira, ainda quando vai jogar com o Brasil, ainda é respeitado, né? Pelo menos isso. Eu acho que o Pelé ainda pega o bonde aí na seleção brasileira, entendeu? Enquanto o Brasil ainda ser um dos grandes, o Pelé ainda vai ser um dos grandes. Eu acho que talvez seja essa aí. Por quê? Porque, já tem gente falando que o Neymar é o melhor jogador brasileiro depois do Pelé. Nossa, eu acho um absurdo, né? Mano, isso eu não quero dizer do assunto, mas tem coisa que eu vou falar pra você. Dizem que é melhor escutar do que ser surdo, mas isso aí que acabaram de falar de Neymar e Pelé. Vamos voltar pro boxe, vai. Melhor. Agora, posso falar uma coisa? Legal. Agora vamos começar com o papo das injustiças, da gente fazer uma lista. A gente colocou ali, falou em Tyson, mas, por exemplo, Roberto Duran, Júlio César Chaves, onde esses caras entram nessa lista aí? No mínimo top 5, eu acho. Entendeu? Não, assim, o Roberto Duran entra entre os 4 grandes aí da década de 80 na categoria, né? Apesar de eu não considerar o Tommy Hearns um desses 4, eu acho que o Tommy Hearns era o mais fraquinho, porém era muito bom. Tommy Hearns era o mais fraquinho. Júlio César Chaves, um monstro do boxe. Até hoje os caras falam que é o melhor mexicano, né? Um monstro do boxe, um monstro. É um monstro. É técnica, é força, é tudo, é um pacote completo,
queixo, é brigador, é tudo, é muito bom. Agora, sobre o Duran, existia gente que falava que ele era um brawler, né? Que ele gostava mesmo de sair na mão, que não sei o quê, que ele tinha o punch, isso ele tinha o punch, mas o que o negócio dele era ser mais um brawler, né? Um brigador, um lutador, aqueles caras que não tem muita técnica e sai na mão mesmo, e aí acaba ganhando na força bruta. E aí... Não é tão errado, mas não é muito justo. Né? Também, né? Mas é por causa da pegada, né? Da pegada, ele tinha muita pegada. Mão de pedra, né, irmão? Exato. Mas ele tinha muita técnica também. E disse que ele sabia ler muito bem a luta do adversário, entendeu? Saber como ele deveria lutar diante do adversário. Você viu que ele entrou na mente do Sugar Ray na primeira luta, por exemplo. E puta luta, hein? Que luta, hein? Entendeu? Ele entrou na cabeça do Sugar Ray, cara. Essa luta é tão boa quanto a do Sugar Ray quanto o Marvin Hagler, que eu acho que o Hagler acabou perdendo ou deu empate e era pra ele ter ganho, talvez. Perdeu, e ele ficou tão desgostoso que ele aposentou. Mas ele bateu bastante, hein? Bateu também, eu vi essa luta, obviamente não vi ao vivo, né? Eu já era vivo, mas era muito criança. Depois eu vendo em VT, você fica na dúvida ali se é Marvin Hagler vencedor dessa luta. Então vamos colocar também... É o seguinte, você falou dois caras aí, Thomas Hearns e o Marvin Hagler, eles fazem a luta mais sensacional da história. Tá ligado? Uma luta, tô ligado. Nossa senhora, velho. Essa luta é sensacional, dura 3 rounds só, mas a porrada come o tempo inteiro. E o detalhe importante, os caras não clincham em tempo algum, velho, na luta. É o porrada. Meu irmão. Thomas the Hitman Hearns versus Marvin Marvelous Hagler. Vai. Exato. Vai brincando. Cara, você falou do Thomas Hearns, você não acha tão bom, cara? Puta, eu achava ele de uma elegância fodida. Mas sim, porque o tamanho, né, cara? O tamanho dele, tipo assim, não era... Ele era rápido, o jab dele era sensacional. Uma técnica de jab diferenciadíssima também, né? Ele usava, tinha que usar, né, a distância dele, porque com a envergadura não tinha muita massa muscular, apesar que tinha pegada, mesmo magro tinha pegado. Mas ele tinha o queixo mais fraquinho aí dos 4, viu? Minha opinião. Você não precisa ficar chancelando toda hora, não, Sidão. Minha opinião. Sidão. Muita humildade, né? Minha opinião nessa humildade. Obrigado. E agora, vamos lá. Um cara que eu sou fã muito. Pacquiao, foi o Pacquiao aí na Onde que o Pacquiao entra aí nessa aí, irmão? O Pacquiao na lista, vai. Ele começou tarde, né? Se a gente pensar, ele começou tarde, né? Não, imagina. No profissional. Imagina. Não, começou moleque. Começou moleque ainda? Molecão. Maluco, então. Molecão, velho. Mano, ele era só um fio de cabelo. Ele era magricela quando ele foi para os Estados Unidos. Mas brabo, hein? Porra, cara. A luta dele com Oscar de la Hoya. Lógico, Oscar de la Hoya também é outro grande nome. Mas eu não sei se entra nessa lista. Mas é um grande nome. O Oscar de la Hoya também estava já em fim de carreira. Mas essa luta, cara, deu pena. Deu pena do Oscar de la Hoya, porque ele não via. Não via. De la Hoya apanhou do Mayweather também. Só voltando no Pacquiao. Peraí, só uma coisa. Foi decisão dividida, tá? Não foi uma surra, não, tá, mano? Mas já tava velhão, né? E assim, ganhou o primeiro round, se eu não me engano, ele meteu um calor no primeiro round e depois não aguentou, né? Não, mas essa é a estratégia do Mayweather, né? No final de carreira, o Mayweather fazia isso. Ele deixava o cara, ia, falou, vai, daqui a pouco sou eu. E aí esse Mayweather aí também vai entrar na lista, queira ou não queiramos, né? Queiramos ou não queiramos. Agora, voltando no Pacquiao, só para dar um toque aí para quem não viu, né? Não sei se o Henrique já viu, o Murilo. Tiver aí 25 minutos ou 20, né? Livre. Procure Pacquiao versus, como que é o nome do mexicano lá? Me fugiu o nome. Juan Manuel Márquez. Manny Pacquiao versus Juan Manuel Márquez, quadrilogia.
Quatro tem gente energias. pra perguntar. Assista o 4 highlight, lutas são sensacionais. assiste o highlight das 4. Se você não fala assim, ó, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô assistindo? Aí As você 4 lutas vem, são você pode sensacionais. falar. Se a gente pensar também em questão de conquista, ele foi o que mais conquistou, né? Mas isso eu não acho critério pra decidir se é o melhor. É que em outros esportes o pessoal fala muito disso, né? Tal pessoa tem mais título, tal pessoa tem mais título, não sei o quê. Quem é o mais vencedor? Então, o né? Robert Horry é maior que o Michael Jordan. Se a gente for pensar assim, ele também se classifica. Se a gente olhar só para as conquistas, só as conquistas dele já é impressionante. Agora o cara lutando, ele faz valer essas conquistas, né? Exato. O Henrique tem um argumento, é verdade. Se for ver pelas conquistas, Manny Pacquiao ganhou em 2, 3 categorias de peso, 2 acho que só, né? Não, são 8. 8 categorias? Não, são 8 títulos em 5 categorias, eu acho. Então, rapaz. Hein? Mas posso falar uma coisa? Na fila do pão, eu coloco o Pacquiao na frente do Mayweather. Eu acho que juntos, eu acho. Não diria na frente, mas juntos, eu diria. Cara, se aquela luta corresse 5 anos antes, o Pacquiao matava o Mayweather. Difícil falar, hein? Fala que o Mayweather evitou ele muitos anos ainda, né? Então, evitou pra velocidade do Pacquiao dar uma diminuída, né, irmão? Evitou como o Riddick Bowe também evitou muitos anos o Lennox Lewis, né? E o Lennox Lewis é um dos maiores da história. Lennox Lewis, pra mim, também um dos maiores da história, tá? Dos pesados, pelo menos dos pesados. Mais hegemônico, lutou quantos anos, bateu em todo mundo, classe, força, técnica. O cara, ele lembrava assim, guardadas as devidas proporções, Muhammad Ali na categoria, sabe? Muita classe, bicho, tipo assim, lutava de terno. Lennox Lewis. E a imprensa americana sempre menosprezando, diminuindo o valor dele, por ser britânico. Mas, cara, o Lennox Lewis muito bom. Mas eu acho que dessa geração aí, vamos botar essa geração Tyson, Riddick Bowe, Lennox Lewis. Pra mim, o cara era o Holyfield, o mais completo. Que tinha tudo. Jogo de perna, tudo. É começo dos anos 2000, né? Tudo. E é o maior vencedor dos pesados. Foi 4 vezes campeão mundial. Eu não gosto muito da defesa dele, não. Você acha que ele é um bom... Apesar de muitas vezes ele defender com a cara, muitas vezes, mas eu gostava. Pô, Holyfield, velho, é um exemplo. Você tá julgando quem defende com a cara, Bruno? O que você tá julgando os caras que defendem com a cara aí? Imagina. Do jeito que quer. Hein? Cara, o Holyfield é um cara... Tem outro cara também, que aí já vai começar a entrar no lance das preferências. Né? Mas um cara que eu sempre falo assim, ó, para todo aluno na academia, eu falo, cara, veja bastante o Holyfield. Porque o Holyfield, cara, você vê ali, você aprende, mano. Forma de se movimentar, postura, guarda, execução de golpe. Porra, é perfeito, sabe? Quase um livro de boxe, né, cara? Outro cara também que eu sempre falo, que eu sempre fui fã desse cara. E que, mano, ver esse cara batendo é uma coisa impressionante. Obrigado, é o Miguel Cotto. Obrigado. O Sidão também grande boxeador. Entendeu? Parou vários socos do Zinha com a cara. Depois a gente vai contar aqui, no final a gente conta a história. Surpresa atrás da outra aquele dia, né, Sidão? Nossa Senhora. Tudo deu certo. Só não deu certo, gordão. Olha que eu tava esperando. Desculpa, pode falar. Ai, que delícia! Aqui tá falando, é você, pai. Desculpa, é que eu te interrompi. Só não deu certo a hora que eu tava esperando que ele não fosse aparecer, né? E aí desce do ônibus o cara com o moicano do Clubber Lang, né? Um morenão brabo, gigante, mano. Eu falei, nossa, morri, tio, morri. Vou fazer uma ressalva aqui. Vou fazer uma ressalva aqui. Quando o cara apareceu com aquele moicano e barba,
a gente se olhou assim e falou, fudeu. Mas que teve que tirar a barba pra lutar. Aí quando o cara apareceu sem barba, a gente falou, pô, se eu tô bater nesse cara aí, eu vou bater em você aí. O cara com puta cara de criança sem barba, velho. E depois ele me abraçou. Tem um abraço no final ainda, você lembra, Gordo? Lembro. Se E levantou no colo. E eu quis ficar amigo no Facebook do cara e ele não aceitava minha solicitação. Aí o Gordo falou: Você bateu no cara, Sidão? Você bateu. Você lembra, Gordo, disso? Não. Sabe o que foi maneiro esse dia? Que depois a gente tava no vestiário, aí um cara da equipe dele falou assim, pô, parabéns, cara, falando pro Sidão. Pô, o Tocozinho tem 100 e poucas lutas. A gente, como assim, mano? O Sidão tem uma parada cardíaca. Não, depois eu vou contar. Eu já sabia de tudo, filho. Eu já tinha achado o cara no YouTube, eu falei, se for esse cara, eu vou morrer. E aí ele desceu do busão. E ali ainda a hora de eu poder desistir, eu podia ter falado, lesionei, puxar aqui o posterior da coxa. É o Romário, aqui, ó. Brigou o Romário, puxou, sentiu. Lesiona, parou. Mas não, ainda fui lá ainda. Luva de 18 onças, né? Falei, deixa o cara bater. Só ouvi o barulho, dava pra ouvir Americana, foi em Sorocaba. Dava pra você ouvir Americana. Plá! Deixa o cara bater. Mas, mano, posso falar uma parada? O Sidão começou bem a luta, velho. O problema foi quando entrou a primeira mão do cara e o Sidão acabou na luta. Mas ele começou bem na luta. Começou bem na luta. Não, foi errado. Foi errado. Não, foi errado. Foi errado. Não, foi errado. Foi errado. Todo mundo aqui vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Ó, ficou dando continuidade aqui. E boxeadores brasileiros? Todo mundo aqui sabe qual é o maior, né? Quem? Pra mim, o Éder Joffre. Tem até uma história engraçada. Pra mim, o maior é Éder Joffre, óbvio. Agora, Servílio de Oliveira também, né? O próprio Maguila. Miguel de Oliveira, Fortão. Tem uma história, eu tava na Barra Funda, eu era criança. Uma vez eu era criança, eu lembro, meu pai me levou no bar, assim, na esquina, né? Pra dar uma volta, ele tomar uma cerveja ali, na Barra Funda, se eu não me engano, ou Bom Retiro. E aí ele falou, dá um soco aqui na mão desse cara. Aí eu peguei e dei. Só eu devia ter 6 anos de idade. Dei um soquinho. Aí ele falou, bate com a esquerda agora. Bati. Aí ele perguntou pro cara, qual que é mais forte? O cara falou, a esquerda. Aí depois de uns anos que eu vinha saber, mano, eu acho que ele era irmão do Éder Joffre, esse cara. Bom, vocês acharam que eu ia falar que era o Éder Joffre. Achei mesmo. Outra história merda. Eu tava achando também. Que história merda, porra. Não, sabe o que era, cara? O cara era vizinho do Éder Joffre. Era o Cutman. Era o número 1, era o número 1. Ai, caralho, velho. Falei, pô, era o Éder Joffre, cara. O cara é o sósia do Éder Joffre. Era o Vin Diesel, era o sócio de Vin Diesel. Na nossa época, gorda, tinha americana, era o Rambo da Praça é Nossa. Quem lembra do Rambo da Praça é Nossa? Rapaz, eu lembro, você tá falando do Rambo na Praça é Nossa aí, o Murilo vai lembrar também que o Murilo lembra até do Assis Chateaubriand. Esse aí tem uma cabeça boa, viu? Mano, eu lembro do concurso do Rambo brasileiro no programa do... Rapaz, mas no domingo, no Viva a Noite, Xará. Viva a Noite, todo sábado à noite tinha essa porra. Era assim, são as mulheres, caralho, hein? Eu me recordo, inclusive, um dos caras que disputou esse título de Rambo brasileiro, ele foi professor de anatomia aqui na FAM. Eu não vou me recordar o nome, mas eu sei que um desses, foram vários, né? Mas um desses foi campeão em uma dessas
Ele chegou a ser professor de anatomia aqui na FAM. Você tem certeza que era ele? Ele tinha Não era, humano. Sempre ter músculo não significa também ter cérebro, né? Uma coisa, você tem certeza que era o cara mesmo? Não era o irmão do cara? Então, era ele, assim, eu não conheci pessoalmente ele, de vista, etc, tal, mas eu tinha um aluno que tinha aula com ele. E falou, tal, comentou, tal, eu lembrei, falou o nome, tal, falou, falou, então ele é professor lá dentro, tal. Com certeza. Essa é uma curiosidade que não vale pra nada, mas enfim. É o que a gente fala aqui às vezes, né? Na maioria das vezes eu Mas divago. sabe que é uma outra curiosidade também que o Sidney falou, do Sidão, falou do Éder Joffre ser o melhor lutador brasileiro e tal. Eu também concordo que seja o melhor. Mas o Éder Joffre, inclusive, você citou do irmão dele, o Éder Joffre, ele veio de uma família. Com certeza. E lutadores. Zumbanos. Exatamente. E há uma história que é o seguinte: havia uma lutadora chamada Olga Zumbano. E essa Olga, ela saía, na época, num circo, e ela desafiava, muito antes de MMA, de luta feminina, enfim, ela saía no circo, na cidade, e desafiava homens para lutar. E esse circo teve em Americana, nos idos dos anos 60. Rainha do ringue. A Olga, ela se apresentou, veio o cara que faz as honras lá no palco e tal, e disse que ela era uma grande lutadora, etc e tal, e que ela desafiava qualquer homem da cidade para uma luta. E aí começou a plateia bater palma e falar: Sérgio. E o Sérgio estava lá assistindo, ele nem sabia de nada, ele estava lá assistindo. Ele falou: eu fui empurrado até o palco, foi marcado uma luta entre ela e o Sérgio. Puta, eu sei dessa história, cara. Pois é, inclusive o site que eu fiz dele tem essa história, eu encontrei as fotos dela. Aí o que acontece? Ele conta que foi marcado o dia e ele era contramestre nas tecelagens. Trabalhava o dia todo embaixo daqueles teares pesados, enfim, né? E depois de 12 horas de serviço ainda fazia atividade física, levantamento de peso, luta. O homem era um laço, né? Nossa. Enfim, ele estava embaixo de um tear e chegou um cara com um terninho, gravata e tal. Falou: você que é o Sérgio? O Sérgio falou, né? Balançou a cabeça e tal. Eu posso conversar com você um pouquinho? Pois não. Aí saiu de dentro da tecelagem. Falou: não, é que eu sou representante do circo, assim, assado e tal. E queria prevenir você, se você quiser, a gente pode desmarcar essa luta, porque ela pode quebrar um braço. O Sérgio fechou os olhos, assim, olhou, né, pra ele com os olhos cerrados. Ele falou: como? Quebrar meu braço? Ele falou: não, eu vou levantar ela e vou tirar ela na plateia. Aí foi o dia da luta. Tinha tanta gente no circo que precisaram colocar um telão pra fora do pessoal que ficou fora do circo. Aí fizeram a apresentação e tal, ela entrou, e o Sérgio entrou com aquela sunga de chita. O He-Man brasileiro, americanense, no caso. Aí começou e tal, a luta, e o Sérgio disse o seguinte, falando: de fato ela sabia lutar, ela veio com os golpes e tal, falou que foi defendendo ela, deu um chute e tal. Bom, chegou o momento, o Sérgio falou que deu uma chave de braço nela, levantou ela e arremessou ela na plateia. Inclusive, na frente tinha um cara com aquele chapelão que ficava, né? Foi o chapelão do cara para um lado, caiu o pessoal os da frente, enfim. Aí no outro dia o Sérgio falou que o circo já não estava mais lá, nem os papéis de propaganda que eles colocavam no pote, eles recolheram todos e sumiram com o circo. E essa mulher era a Olga Zumbano, que ela era parente do Éder Joffre. Olha só, rapaz. E essa mulher teve em 1990 uma novela chamada Brasileiros e Brasileiras, e tinha um grupo de mulheres que lutavam. E ela participou dessa novela. Ela era a treinadora dessas moças. Foi a partir daí que eu descobri que foi ela que lutou com o Sérgio, porque o Sérgio falou pra mim, falou: então, Murilo, essa moça, essa mulher, né, hoje,
ela tá nessa novela assim, falou, mas eu nem me lembro o nome dela mais. Então o Éder Joffre vem de uma estirpe de lutadores já bem antigos. Com certeza. Zumbanão era o nome do cara que era famoso. Um boxeador austríaco. Eu não vou me recordar o nome agora. Zumbanão, acho que foi um dos precursores do boxe, que veio antes do Éder Joffre e tal, era da família, exatamente. Até o Rafael Zumbano, o Gordo deve saber, também seguiu aí, é parente deles também. Mas é um menino que, assim, lutou na pesada. Só voltando aqui no assunto do Sergião... Uma coisa. Você falou do Zumbano aí, do Rafael Zumbano, ele virou um meme. Não, a luta dele com o Joshua. Tomou um... Virou meme. Mas pra fazer cartel, né? Bom... Ô Gordo, desculpa, só depois você edita aí, é que esse negócio do Sergião que o Murilo falou, eu vou ser bem breve. Eu lembro dessa história, inclusive quando o Sergião ia fazer as declarações dele aqui na Câmara Americana, aqui, ele contou, e ele era muito piadista, sarrista, ele fazia sarro, né, se vangloriava ali da história dele, né, também com razão. E aí ele falou uma vez, falou assim, eu conheci a mulher barbada no circo, que eu garanto pra vocês que não era tão barbada, eu acho que não era Olga não, mas poderia até ser. Agora, essa história da luta do Sergião, um grande lutador, né? Ele falava pra mim, já lutei greco-romana, já lutei não sei o quê, pelo menos ele falava, né, que era um lutador e tal, já lutei no circo, eu lembro dele falando. E ele já de idade falou assim, você acha que você é forte? Falou pra mim, eu falei, cara, eu não sei, eu acho que assim, fortinho, né? Ele falou, então vem aqui, faz isso aqui, ó. Ele subiu no negócio, rapaz, levantou a perna, fez lá uma cambota lá, eu falei, segurou o corpo parado em isometria, assim, com o músculo tudo retesado, todos os músculos, né? Em isometria ali. Eu falei, louco, eu tentei ficar, ele ficou 2 minutos, eu tentei ficar 10 segundos, eu não consegui. O Sergião era uma força da natureza, como homem, como atleta. O Murilo conviveu mais com ele, tem certeza do que eu tô falando. É só história boa ali. Momento Sergião! Depois eu quero fazer, inclusive, um momento Histórias da Carochinha. Mas então, vamos lá. Continuando aqui. Sidão foi de Éder Joffre. Murilo também vai de Éder Joffre? Éder Joffre, com certeza. Só que assim, o maior showman que teve no boxe brasileiro foi o Maguila, não teve pra ninguém, né? Disparado. Aliás, o Maguila por muitos anos manteve o boxe brasileiro vivo com esses lances aí. Ele, o Luciano do Valles e o Frei Caneca. Ele sempre falava, o pessoal da Frei Caneca aí, manda um abraço. Eu me lembro assim, era muito marcante ele com o boné da Frei Caneca, dando entrevista depois, mandando abraço. Ele mandava mais abraço que ele, esse Brandão mandava comentando o canal. Mandar uns abraços pros meus patrocinadores. Aí começava. Dá muita porrada. Não, peraí, volta o Henrique, caralho. Vai lá, Henrique. Eu não vi muitas lutas dos brasileiros, ainda mais, né, que os melhores brasileiros lutaram mais na década de 60 e 70, assim. Mas eu acredito que foi Éder Joffre também, né? Agora, deixa eu perguntar uma parada, peraí. Agora, peraí. Uma pergunta aqui. Polêmica. Vou botar a música de polêmica. Mano, por que o Éder Joffre? Vocês estão indo no senso comum ou pelo pioneirismo? Era São Paulino. Qual critério? Era São Paulino. Então, porque se for analisar nos critérios, o Popó pegou para pedreira. O Éder Joffre para lutar. O Éder Joffre vinha numa época que era... Você acha que ele lutou com um lutador melhor que o Éder Joffre? Não, peraí, não sei. Entendeu? O que eu vi do Éder Joffre foi a imagem muito precária. Mas eu não tô tirando mérito do Éder Joffre, tá? Considerado o melhor peso galo da história, tá? Eu só tô perguntando a vocês. Ele é Hall da Fama e o Murata também é Hall da Fama, se eu não me engano. É Murata? Esqueci o nome do cara agora, o japonês que ele lutou. Sim, também. Mas então, tô perguntando o seguinte, por quê? Se é só um lance assim de senso comum, fala, não, Éder Joffre. Tipo o lance de falar, não, é o Pelé. Ou é porque vocês têm convicção que foi ele mesmo? Exatamente como você falou sobre o Muhammad Ali, eu acho que assim, Servilho de Oliveira foi um grande lutador, foi medalhista, se eu não me engano, de bronze no México, né? A gente coloca ele. Popó ganhou títulos mundiais, teve uma carreira brilhante, porém, quando pegou lá
Passou lá a pegar o Dias, se eu não me engano, esqueci o primeiro nome. Perdeu do Royal Casamaior também. Então, tipo assim, e perdeu do outro Tico lá que morreu no acidente de moto, esqueci o sobrenome. Tico. Não, Popó, acho que ganhou do Tico. Acho que Popó Não, ganhou do Corrales. Não era Corales? Esqueci agora o sobrenome. Tico Corales. Que, aliás, ele tá no clipe da Top Rank. Aquela luta é sensacional. Ele cai 3 vezes e derruba o cara. Mas ele perdeu desse cara aí, gordo. Ele não ganhou, não. Mas o Casamaior também perdeu do Casamaior e perdeu do Juan Dias. Tipo assim, mano, os caras são bons, né? Os caras são bons. Mas você vê, quando foi exigido contra lutadores, vamos dizer assim, melhores. Só uma coisa. Cartel do Popó. 3 lutas, 41 vitórias, 34 nocautes, 2 derrotas. Deixa eu ver aqui, confirmar quem são as derrotas. Eu tenho quase certeza que ele ganhou do Tico. Não ganhou, não. Eu tenho quase certeza. Carreira no boxe. Ah, não, cartel. Então, eu queria colocar alguns dados aí para poder pessoal o time, que é o seguinte, falou do Popó, é um grande lutador, acho que não é indiscutível isso, né? O próprio Maguila, o Maguila teve uma luta, inclusive, contra o James Quebros Smith, verdade. E ficou para a história, entendeu? Ele fugiu, ele correu, ele arrastou aqueles 100 quilos e foi, enfim. E queiram sim, queira não, Vai, Murilo, termina. O Maguila foi campeão mundial, né? Exato. O Maguila uma confederação que ninguém conhece, tal, mas ele também foi campeão mundial. É que daí, pelo que o Brunão coloca, é o seguinte: se falou do Éder Joffre por causa do senso comum, eu acho que também, porque o Éder Joffre entrou por senso comum pelo fato de ele ter sido muito bom. Ele se tornou senso comum por causa disso. Quer dizer, não foi por acaso que ele se tornou senso comum, né? Não. Ele virou senso comum, antes de virar senso comum, ele foi muito bom, aí ele se tornou senso comum. Né? Creio que sim. Então eu acho que não há problema da gente falar por ser senso comum também. Exato. Né? Exato. Mas é pelo fato de que ele se tornou um senso comum por ter sido tão bom quanto ele foi. E também só uma coisa aqui sobre o cartel do Popó. Popó perdeu pro Juan Dias, né? Perdeu pro Juan Dias. Joel Casamaior. E o Diego Corales perdeu pro Tico. Falei, caralho. E do Royal Casamaior também. Não, ele venceu o Casamaior. Tem 2 derrotas que dão. Tô olhando o cartel do cara aqui, caralho. Então tá bom, então me enganei. Mas essa luta contra a Casamaior aí foi braba também. Aí ele já começou meio que dar aquela tremida na perna. Não, ele levou umas porradas servidas e conseguiu nocautear no fim. Ó, com o Royal Casamaior foi vitória por decisão unânime. Foi decisão unânime. Então tá bom. Foi em 2002. Ele venceu por decisão unânime. Foi um lutão. Foi. Sejamos mais patriotas agora, então. E ao invés de assistirmos Pacquiao versus Juan Manuel Marques, vamos assistir essa luta de Popó após o podcast. Vamos assistir essa luta de Popó contra a Casamaior. Não, que eu vou te falar uma coisa, eu falo isso pra todo mundo. As pessoas me perguntam, o Popó era bom mesmo? Eu falei, cara, era. O Popó era muito rápido e explosivo. Sim, ele era não tinha queixo. Ele era muito bom. Eu não tinha queixo. Mas um monte não tem, né, cara? E o coração dele também, assim, a não ser naquela luta contra a besta Iena, lá o Iena, o argentino, que foi uma puta de uma luta, uma vitória, uma volta também, né, um comeback. Tirando aquela luta ali, quando ele foi exigido ali o queixinho dele, ele não aguentou as porradas pedradas, não. Eu também acho que posso ser sincero numa coisa? É uma coisa que eu noto faz tempo e você vê com lutadores isso. Tá? Aqui eu tô incluindo os caras de MMA também. O dinheiro amolece os caras. Quando os caras... E um baiano. Desculpa, fui xenófobo. Quando o cara faz a vida dele já, ele acha que ele começa a ficar assim, pra que eu vou ficar porrada? Pode ver. E os caras perdem a fome. Esse lance que você falou do Popó desistiu, os caralho, ele já era 4 vezes campeão mundial quando ele desistiu.
entendeu? Já tinha ganhado a grana dele, entendeu? Ó, quer ver um exemplo? Puxando aqui, o José Aldo. O Aldo, ele reinou muito tempo na categoria dele, mas depois ficou, sabe, você via que ele não era mais o mesmo. O Leão perdeu a fome, o Leão perdeu a fome. Exato, você mencionou mais cedo Maidana e o Mayweather. Na primeira luta, o Maidana recebeu 3 milhões e meio de dólares. Foi a que quebrou o dente? Não, foi 3 milhões e meio de dólares. Na segunda, recebeu 7. Mano, você via que na segunda luta ele não tinha o mesmo ímpeto. Sabe por quê? Ele já deve ter falado, mano, eu vivo na Argentina. Em 2 lutas eu peguei 10 milhões de dólares. Eu tô tranquilo. Mas também tem o fato seguinte, o Maidana tinha problema com peso, Mayweather sempre foi uma força, o cara já tomou calor na primeira luta, falou, não, na segunda eu vou desmacetar. Não, e o outro mas você sabe por que teve essa segunda luta, né? Muita gente contestou a decisão dividida. O Mayweather vou lutar de novo. Você acha que foi por causa do público? Você acha que foi por causa do público? Não. A imprensa, todo mundo ficou contestando. Que muita gente defendeu que o Maidana venceu aquela luta. O Mayweather ficou puto. Falou, então vamos lutar de novo. Isso aí faz o negócio, né? Mas tá certo, você tá certo. Entendeu? Aí ele falou assim, não, vamos lutar de novo. Não só isso, né? O cara chama Money não é à toa. Né? Mas o cara pegou e falou assim, não, vamos lutar, vamos fazer mais dinheiro com a revanche. Eu vou te bater um montão. Aí você vê, mano, mas visivelmente o Maidana, ele não tem o mesmo ímpeto. Por quê? Dobrou a bolsa do cara, velho. Em 2 lutas ele fez 10 milhões de dólares. Ele não deve ter feito isso na carreira, o que ele fez nas 2 lutas. Tá ligado? E aí já dá aquela segurada. Você tá certo. Entendeu? Aí o cara fala, porra, já tô com dinheiro, vou ficar levando porrada pra quê? Entendeu? Isso faz parte do boxe também, né? Isso faz parte do boxe. Mas também faz parte. Não dá pra desmerecer o resto da carreira do cara simplesmente porque ele... Imagina, de forma alguma. Dinheiro, né? Não. De forma alguma, caralho. Mano, aquele sacode que ele deu no Adrian Broner lá, porra, a luta foi em San Antônio, os americanos ficaram torcendo pro Maidana, velho. Porque falou, porra, esse Broner é um babaca. Foi muito escroto e o Maidana cacetou ele. Encoxou o cara, né? Lembrei. E aí depois o Maidana vai lá e encoxa ele no final. Entendeu? Deu um pau nele. Nossa, o Maidana esmurrou ele aqui esse dia, velho. Escolarizou. Vamos só para caminhar para o fim aqui. A gente falou do boxeador aqui e tal. E até tinha conversado um pouco antes, até de você entrar, Sidão, foi conversei com os caras. Desculpa. E filmes de boxe? Quais filmes marcantes de boxe, assim? Vocês falam, puta, esse filme é o melhor filme de boxe. Eu vou ser agora aqueles caras que gostam de... Não, de mandar eu sou chique, eu não ia usar a palavra cult, mas vai. Touro Indomável, de Martin Scorsese com Robert De Niro. Joe Pesci também. E aí, Moura? Eu gosto muito do Rock 1 e 2. Eu gosto do Campeão e gosto de Menina de Ouro. Campeão. Eu lembro daquele molequinho chorando. Campeão! Campeão! Campeão é muito foda, de chorar, velho. Na final, mano. Chora. Inclusive, esse ator do Campeão, ele fez um grande filme chamado Perdidos na Noite. É o John Voight, ele é pai da Angelina Jolie. Então, ele fez um grande filme chamado... Inclusive, ele morreu, acho que num acidente de avião, se não me engano. Ele, mais uma atriz famosa também, esse Perdidos na Noite. É considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Perdidos na Noite, se vocês puderem assistir, é um filme, assim, fantástico. Ele com... E o outro filme, qual que é? O Campeão? É O Campeão, mas ele não. O Campeão é o filme de boxe, né? Mas ele fez um outro filme
chamado Perdidos à Noite. Eu sei, entendi. E tem uma música que marcou a minha infância, inclusive. Eu acabei comprando, na verdade nem comprei. Fiz minha mãe comprar um disco por causa da música que tinha nesse filme. É um filme fantástico e ganhou um Oscar, inclusive. Qual que era a música, Murilo? Então, a música chama-se The Midnight Cowboy. É o nome do filme em inglês. É o nome do filme em inglês, e o nome da música é The Midnight Cowboy. É uma música feita por um compositor francês que ele é especialista em fazer música para filme. Só uma coisa, tá? O filme também é com Justin Hoffman, tá, galera? É o Justin Hoffman, exatamente. São os dois. Desculpa, só interromper. Eu falei Tô Indomável aí, mas é mentira, viu? Pra mim, o maior filme de boxe que tem é o Rocky. É Rocky 1 e 2, tá? O 4 vem terceiro. É assim, eu falei, mas brincadeira. Todo mundo sabe que o Sylvester Stallone marcou a geração toda. A minha, né? Não a do Murilo. O Murilo já era um pouco mais velho, né, Murilo? E o Gordo, acho que um pouco ainda mais. Agora, Ele é mais velho que eu, caralho. A minha geração a gente ficou marcado pelo Charlie Chaplin, tá? Minha geração que a gente ficou marcado pela luta de boxe do Charlie Chaplin. Eu vi. O Murilo mandou um monte de... Ô, Gordo, olha o que esse rapaz fez, esse jovem senhor. Mandou pra mim um monte de filme, né? Eu falei, viu, quem que é o número? Eu olhei pra ele do Murilo. Falei, tá. Aí ele pegou, mandou lá um monte de luta. O Gordo achou que seria interessante você dar uma olhada nesses vídeos e tal, contando a história. Eu falei, não, tá bom. Abri o primeiro, Charlie Chaplin. Aí eu abri o segundo, um desenho. Aí eu abri o terceiro, um outro filme velho lá, não sei o que lá. Eu falei, mas que porra é essa aí que eu vou aprender o que nisso aqui? Seu Madruga lutando boxe. Seu Madruga. Você sabe que Seu Madruga, ele foi de fato lutador de boxe. E tanto ele quanto o Chespirito, Chaves, os dois lutaram boxe. Porque é uma tradição mexicana, né, de lutar boxe. E no caso do Seu Madruga, ele é considerado o lutador mais honesto que teve até hoje no México. Por quê? Porque quando o Seu Barriga tá olhando um álbum de fotografia e vê a foto do Seu Madruga lutando, ele diz o seguinte: nossa, Seu Madruga, eu vi essa luta, o senhor viu? Eu vi e tal. Eu tava devendo um dinheirão, eu tinha um pouco de dinheiro, apostei tudo. Porque se eu ganhasse a aposta, eu conseguiria pagar a dívida. Apostou no outro cara. O Seu Madruga falou o seguinte: não, mas o senhor tá enganado. Ele falou, não, eu tenho certeza, se essa luta e tal, apostei e ganhei e tal. Não, mas o senhor tá enganado. Ele falou, não estou. Falou, isso aconteceu e tal. Não, é que nessa luta, Seu Barriga, eu perdi a luta. Mas foi justamente isso, eu vi o senhor e apostei no outro. Aí eu bati o olho, eu vi seu shape, eu vi aquele... O cara fina, o caveirinha, como que é os outros apelidos dele que ele tinha quando ele fazia no Chapolin lá? Era o cara fina, o caveirinha... Um nome, um monte de ladrão, né? Um nome de ladrão lá, uns nomes meio vulgo assim. O Madruga virou um ícone da cultura pop. Você que é mais novo, que filme? Eu sou fanboy de Rock também. Rock 1 e 2 é sensacional. Como filme. Cara, ninguém fala do 3, velho. Por que não o 3? É o 3. A real é até o 4, né? O quinto a gente até esquece um pouco da existência. Não, o quinto não conta. Mas, mano, o 3, pra mim, o 3 tem uma parada muito maneira. Que eu sempre falo, mano, pra mim, todo filme do Rock tem uma lição de moral maneira. Pra vida, tá ligado? Tirando 5 é uma merda. Mano, o 3, aquela cena que a Adrian tá dando a fumada dele na praia. Aquilo, todo mundo que é inseguro na vida pra fazer alguma coisa tem que ver aquela cena. Posso falar uma coisa? Não, deixa eu só terminar uma coisa. E o Rock 3 tem a cena mais emocionante de todos os Rocks. Por isso que eu não coloco na lista, mas tá bom, pode terminar. Por causa que o Mickey morre. Machuca demais. Aquilo é emocionante. Aquilo é emocionante. Aquilo é emocionante pra caralho. Mas é por isso que eu tiro. Porque assim, eu gosto de lembrar as partes boas. Mas você falou, por que não coloca o 3? Não é porque foi menos ou melhor ou pior, etc. Apesar de já tá um filme, vamos dizer assim, com mais efeito, mais hollywoodiano, vamos colocar assim.
Agora. O 2 já é. O 2 já é, mas ainda assim, o 2 eu vi com meu avô, entendeu? Ó, 1 e o 2 eu vi com meu avô. Então, mas o primeiro é um filme de drama. Depois que o Stallone tornou num filme de luta. Mas o primeiro é um filme de drama. É drama. Mas é um filmão, Tanto que ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar. Filme 1, velho. Muito bom. Sabe, é um drama. Hoje mesmo eu tava vendo, eu fazer abertura, aí eu fui fazer as pesquisas. Aí, porra, vendo a cena que ele entra lá na academia, assim, o Mickey tá lá dando aula, assim, o Mickey fala com ele, foda-se. Ele, por que você me trata mal? E o Mickey fala, você não vai querer saber. E ele grita, eu quero saber. Aí todo mundo para, ele fala, porque você é um desperdício de talento. Entendeu? Você, em vez de se dedicar ao boxe, um monte de merda que você faz aí, perde o talento, você é um desperdício de talento. Isso é igual foda. eu. Você não falou isso pra mim, por isso que eu apanhei, entendeu? Você devia ter falado. O Bruno já falou isso. Você é um desperdício de sêmen, Sidão, é diferente. Você me chamava de cabeça de bigorna. Você fazia bullying comigo. É um elogio, porra. É um elogio, porra. Eu já entrei vencido. Agora, é por Agora isso eu que eu quero falar. Deixa eu esse dia aí, que tu não vai contar. Era boxe, a regra de boxe olímpico, né? Então, não podia ter barba, não podia ter ombro coberto. E o treinador devia estar de calça, o treinador devia estar de calça, não de bermuda. Então, o cara não tava, hein? E aí... O meu Mickey... Deixa eu falar, caralho. O protetor bucal só podia ser transparente. Então, o finado protetor vermelho, o Luke com preto e o Sidão com transparente. E o Sidão ia ser o último a lutar. Então, pra gente conseguir que os caras lutassem, os caras tiveram que usar o vocal do Sidão. Chuparam o roller de tabela. E aí, mano, pra aquecer. E foi o seguinte, lutou o Luke, o Tom, pulou uma luta e foi o Sidão. Pulou uma ou duas lutas. Eu tô assim, caralho, cadê o Sidão pra aquecer? De repente veio o Sidão, assim, fui lá na cantina, pedi pro cara ferver a água, eu botei negócio dentro da água pra eu usar de novo. Mano, que pariu, velho. Mentira. Mano, como eu ria, velho. Mentira, eu fui no banheiro lavar. Eu não ia usar o bagulho tudo babado, 2 caras lutou, rapaz. Você tá louco? Eu botei uma água nesse bagulho aqui, você tá doido, rapaz, que eu vou usar o caldo da baba do sei lá, pelo amor de Deus, rapaz. Aí tu vai fazer antidoping, hein, Sidão? Não foi essa história? Depois foram fazer teste antidoping em vocês, fez no seu e saiu uma célula flagelada no seu teste microscópico? Não tinha flagelo ali não, Murilo, não tinha. Alô? Tomar. Come on, man. And with the local DBC news, LL Cool J with a triumphant comeback. For a solo. But tonight, don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants, put suckers in fear. Beleza, ó. Vamos lá. A gente falou de filmes que a gente acha melhor, mas quais outros filmes assim vem à cabeça? Eu vou falar um. Tem um filme chamado Anápolis, que tem uma base da Marinha nos Estados Unidos, que é muito legal. Tem o boxe como plano de fundo, é muito maneiro. Cara, o filme do Ali, eu acho muito bom. O Will Smith está muito bem nesse filme. Muito bacana também. O Monte de Pedra é bem legal, conta a história do Roberto Duran. O filme do George Foreman, eu não curti. Entendeu? Eu não curti, eu achei que as atuações não foram maneiras. E o Cinderella Man? Pra cacete, muito Cinderella bom. Man. É do Max Schmeling, não é o Max Schmeling, é o Max Baer, é o judeu, né? Vocês falaram o campeão tem uma lembrança de criança, né? De aquela cena final, o molequinho chorando pra caralho. Eu lembro que eu era criança e chorei também. Eu tinha 5, 6 anos, me lembro disso. Ficou essa lembrança em mim. Eu chorando. Qual foi isso aí? O campeão. Né? Que vocês já citaram. Então, eu acho que tem bastante filme de boxe maneiro, assim. Tem o Southpaw, né? Que é o Knockout. É bom.
Então, eu não assisti, mano. É do daquele. É de Gyllenhaal? É legal. Eu não assisti, mas dizem que é bom. Eu acho que ele peca um pouco nas cenas de luta. Mas é bom. O Creed, o primeiro é bom. O Creed é bem maneiro. O 2 eu acho fraco, o 3 eu acho bizonho. Mas o 1 é bem maneiro. O 1 é bem maneiro. É uma homenagem muito maneira ao Rock, ao personagem Rock. Eu também achei. Entendeu? Eu achei muito maneiro. O Rock Balboa eu acho maneiro. Que aí vira aquele negócio de novo, de ter lições de moral no filme do Rock. Aquilo que ele fala, pô, tem uma besta aqui dentro ainda. Isso é verdade, tá ligado? Isso é verdade. E também pelo fato do Rock Balboa aí, o Sylvester Stallone conseguir, né, trazer de volta uma franquia que já tava morta, né? E tipo assim, interpretar, né? Interpretar bem, trazer o personagem mesmo aposentado lá com o restaurante. Mas, eu achei que foi muito bacana, assim. Trazer história, trazer um roteiro bacana. Não uma palhaçada como foi o 5. Eu achei bacana, assim. Só corrigindo aqui. Depois eu vou pedir a palavra do Henrique. O menino quase não falou nada. Ele deve vir aqui. Ele vai igual no padre no confessionário, só pra ouvir. Eu aprecio muito. Nossa, fala isso não. Do Cinderella Man, que eu acabei falando, Max Melling, Max Baer, se eu não me engano, é o Jimmy Braddock, né? Que é o Cinderella, né? Que é o do... Não, mas você tava falando, eu achei que você estava se referindo ao adversário dele. Ele luta contra um dos dois. Os dois foram muito bons, né? O Smelling e o Baer. Agora, eu não lembro qual dos dois era de... que era o judeu que eu citei aqui, e não falo pejorativamente, tá? Falo só pra ter uma referência, sabendo aí da origem religiosa, se eu não me engano, do Murilo. Ser judeu é uma característica do cara, caralho. É que eu não sei. Não tá menosprezando. É que o Murilo deve saber, eu não vou entrar nessa história, tinha algumas pessoas na academia lá que às vezes usavam essa palavra de maneira pra meio que, sei lá, diminuir ou menosprezar o Murilo aí, mas só uma coisa que eu lembrei esses dias, mas sim, só explicando. Tá explicado. Um filme bastante interessante, que é na verdade um documentário que eu gostaria de citar, que é Quando Éramos Reis. Puta, é do caralho. Do caralho. Não tem outra expressão pra usar. Do caralho. É da luta dos dois, né? Do Foreman com a Ali. Muito bom. Salvo engano, ganhou o Oscar de melhor documentário. Muito bom Quando Éramos Reis. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. A Netflix tem uns documentários sobre boxe, não tão bons, mas tem um que acompanha 3 caras, né? O cara vai tentando ir pra Olimpíada, ele chega até a última rodada e não consegue. Aí um outro moleque tentando... são 3 caras diferentes, é maneiro. Sabe o nome? Puta, eu não me recordo agora. Não tem o filme da Derjoff também? É legal o filme da Derjoff. É legal. Quem que faz o Derjoff? É aquele cara que fez o Cazuza. Como é que ele chama? Eu esqueci, Daniel Filho, acho. Acho que é isso mesmo. Se eu não me engano. Muito bom ator, inclusive. Ele é bom. Tem um filme, não é com ele, não é com outro maluco. Puta, esqueci o nome do filme. O filme é bem doido. Documentário. Quando a Ali chega no Zaire pra lutar contra o Foreman, perguntam pro Ali se ele estava preparado pra luta. Ele falou que estava preparado. Se ele ia ganhar a luta. Ele falou, lógico. Mas por quê? Porque eu sou mais bonito que ele. Contra-golpe do homem documentário, tá, rapaziada? Legal. Duro vai ser lembrar amanhã, mas tá bom. Contra-golpe. Na verdade, o contra-golpe, ele fala de um cara tentando ir pra esquerda, um outro moleque e do Kid Chocolate. Que passou carreira amadora invicta e perdeu uma luta só como profissional. Entendeu? E é engraçado, ter uma cena que ele tá pra entrar na luta assim, né? Ele fica todo encantado. Eu falo, Floyd, caralho, você me ligando. É maneiro. Floyd Patterson? Mayweather, né, meu garoto? Mayweather. A gente vai falar fora filme também. Eu gosto muito da animação que fala do moleque que sofria bullying, aí ele começa a praticar boxe.
Ele é zoado, né, pelos moleques da escola, porque ele ajuda a mãe dele no trabalho. Legal. E aí ele começa a lutar boxe pra entender o que é ser forte. Mas não é animação, isso é anime. Não, é o anime. É anime? Isso que eu quero saber, senão nós vamos já desligar essa ligação agora. É, mas é muito bom, pô, é muito bom. Eu zoando. Minha geração eu dou aula, a gente sabe que molecada nova eu gosto muito, sim. O anime da minha época, o Henrique, um anime que eu gostava, que na verdade passava em forma de desenho mesmo, de cartoon, era o Zillion. Depois você pesquisa, chamava Zillion. Era bem bacaninha, eles tinham uma pistola, pá, tinha que lutar contra uns monstros chifrudos. Depois a gente percebeu que seria a nossa vida no futuro, né? Realidade, a dura e triste realidade. Vamos caminhar pro Beavis e final lá. Butthead também, né? Igual Beavis e Butthead. Vamos caminhar pro final aí. Murilo, qual que é a história da carochinha que você quer contar? História Eu da tenho Carochinha histórias, é a aí na seguinte. meia hora. Como que é? Falou que tem histórias, não é só uma, vai mais de meia hora. Não, vai ser só uma. Vai ser uma por vez, né? Ô, Glória. A história da carochinha de hoje é a seguinte. Há um amigo meu que ele é dentista, ele vem de uma família de dentistas e professores. E um tio dele era dentista, mas era um dentista que ele nunca teve consultório. Ele sempre foi professor em uma universidade. E ele contava diversos casos das pessoas que iam consultar com ele na universidade. E teve um paciente que chegou, estava com um problema no dente. Ele verificou, ele disse para o paciente o seguinte: olha, o seu dente não tem jeito, vai ter que ser uma extração. Ele falou: então, doutor, tudo bem o senhor extrair meu dente, mas eu vou explicar para o senhor o seguinte: é que eu sou de uma religião que a gente não pode tomar anestesia, porque essas anestesias, elas vêm de drogas, a gente não pode ter contato com determinadas drogas, assim. Explicou para ele tudo e tal. Ele falou: bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Falou: vamos fazer então sem anestesia. Colocou o paciente na cadeira, deitou. Na hora que ele colocou o instrumental e deu aquela primeira apertada assim, falou que o paciente pulou da cadeira, levantou as mãos e saiu gritando: não, doutor, eu me converto, pode colocar anestesia. Então ele dizia o seguinte, falou que na cadeira de dentista, qualquer machão vira uma franga em poucos segundos. Exato. Onde o fio chora, a mãe não vê. Tem uma animação também, é mais ou menos a mesma pegada. Posso contar? Deve. Eu não sei contar piada, mas assim, é o mesmo nível do Murilo, assim. Brincadeira, hein, Murilo? Brincadeira. Diz que tinha dois moleques jogando bola na frente. Tinha dois moleques jogando bola na frente da maçonaria, né? E eu falo assim, que eu já ouvi no cursinho essa piada. Meu pai era maçom, o sargento também era, então eu vou zoar aqui, Deus me perdoe, né? Agora. E aí tinha dois moleques jogando. Hã? O Deus maçom te perdoe? Vai começar, né? Não, imagina, não tem isso. Viu? Aí tinha os dois moleques jogando bola. Meu Deus, maçom. Vamos abrir aqui no YouTube, pesquisar maçonaria. Aí tinha dois moleques jogando bola na frente da maçonaria. E aí eles estavam jogando bola, a bola caiu lá, né? E se eu não me engano, um comentou pro outro, falou: vai lá buscar a bola. Não, vai você, João. Não, vai você, Pedrinho. Ah, mas diz que eles têm um segredo aí muito grande, né? Não sei o que lá. Um segredo que só eles sabem, não sei o que lá. Vai você. Tiraram no barulho para um pulou. Aquele pulou aquele muro grande de maçonaria, né? Coisa portentosa. Bateu o pezinho no chão, pá! Pegou a bola. Na hora que ele pegou a bola, o negão segurou ele e falou: vem aqui, Joãozinho. E lá no Joãozinho. Pegou e judiou do Joãozinho. O Joãozinho pegou a bola, voltou chorando, pulou o muro de volta, lá, bateu o pezinho no chão. Na hora que ele chega, o Pedrinho pergunta: viu, pegou a bola? Peguei. E o segredo, você descobriu? Eu não posso falar agora não, agora eu sou maçom. Eu não pode falar. Nossa, depois dessa, peço desculpa a quem tá ouvindo aí, beleza? Tá bom? Desculpa aí. Desculpa mesmo esses últimos minutos, tá? Muito obrigado pela audiência. Ai, meu Deus do céu, mano. Henrique, brigadão, cara, de novo aí. Henrique. Tamo junto. Oi. Henrique, foi muito ruim Como ruim o quê? a piada?
O cara pergunta, o quê? Pra tu ver o nível da Pô, era piada, Joãozinho tá ou era ligado? Henrique o nome do menino? Foi 4 Não pode falar do Pascão, né? Não pode falar. Foi um Essa piada saindo da boca de um professor pode render aí, de repente, pelo menos uma investigaçãozinha. Ô, louco, tô sendo ameaçado. Foi um 5 tá bom. Murilo, Nick obrigadão, Ney, tá bom. cara. Um grande abraço aí pro Henrique, pro Bruno. Valeu. Até semana. Obrigado, valeu. Um abração. Valeu, Sidão. Obrigado, cara. Um abração. Valeu, rapaziada. Tchau a Vai. vocês.